Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, a DC Talk Empreendedorismo na Ponta da Língua. Como vocês sabem, meu nome é Júnior e toda quarta-feira eu estou junto com vocês aqui para falar de temas que vão fazer sentido na sua jornada empresarial. E como sempre também, muito bem acompanhado do meu irmão, Thiago Françoso. É isso aí, fala galera, tudo bom? Bem-vindos aí a mais um episódio do nosso DC Talk. E hoje, né, Juninho? A gente acabou de falar que a gente estava até com um friozinho na barriga aqui, né? Porque o entrevistado de hoje, galera, tem muita coisa boa, muitos insights para trazer para você que é empreendedor de diversos segmentos, você que é empreendedor contábil também. E esse friozinho na barriga é porque o cara é uma referência, né? Uma referência pra gente. Vocês viram aqui, ó. A H Mentoria, ou seja, é o cara Mandei que dá as mentoria camisetas pra antes gente. pra eles. Não é? Chegamos aqui, ó, veste. Trouxe essas camisetas, falei, coloca aí, vamos fazer um merchan logo aqui. Fazer um merchan, né? Mas é isso. A vida é uma estratégia. A vida é uma A estratégia. gente vai falar, Sempre. Já entregou quem tá aqui, né? Já entregou, já deu aquela dica que o pessoal já vai matar. É isso aí. Você vai apresentar um pouquinho mais, mas, cara, é uma honra mesmo. Eu acho que, cara, se isso tudo aqui está acontecendo hoje, tem a mão dele aqui também que motivou a gente, mostrou o caminho e falou que podia dar certo e não precisava estar tudo pronto para realmente acontecer, né? Isso aqui Isso. tem o dedinho dele. É isso, galera. Então, ó, sem mais delongas, né? Bora. Vamos apresentar nosso convidado. O currículo dele é extenso, mas resumindo aqui agora, hoje o empresário contábil da Tactus Contabilidade ali de São Bernardo, também principalmente CEO da AH Mentoria, né? Uma empresa de educação, de mentorias voltadas para contadores e diversas outras coisas, diversas outras habilidades. Contábil. Influenciador, maior influenciador contábil, Exato. né? Eleito maior influenciador contábil com a gente aqui hoje, Anderson Hernandes. É isso aí. Seja Obrigado bem-vindo. pelo convite, um orgulho muito grande estar participando desse projeto aí que a gente conversou quando ele estava no papel ainda, né? Exatamente. Cara, isso é muito legal, é bem o que o Júnior falou, né? Se tudo isso está acontecendo aqui hoje, não só esse movimento nosso, né, do nosso escritório ADC no YouTube, mas outros também voltados para toda a parte de comercial, marketing, coisa do tipo, foram frutos que a gente teve ali de diversas conversas, diversas aulas na mentoria, né? Então, antes de mais nada, obrigado. Obrigado por todo, Obrigado cara, também. todo aprendizado, né? Tudo aquilo que foi passando pra gente, pelo incentivo, pra gente poder estar aqui hoje, trocando essa ideia, fazendo esse podcast. É isso aí, Anderson. Cara, já vamos começar. Eu acho que a gente não tem muito tempo para tanto conteúdo, então bora. Bora. A ideia hoje é a gente falar sobre alguns assuntos, principalmente falando sobre o lançamento de um livro, né? Muito especial aqui. Esse ano Exatamente. teve o lançamento, né? Fala um pouquinho sobre ele, Virando o Jogo. Então nós fizemos, até para o pessoal poder entender o contexto, quem não conhece meu trabalho, né? A gente faz um evento todos os anos, né? Desde 2020, né? Um pouquinho antes da pandemia nós fizemos esse nosso primeiro evento, que é um evento grande, começou lá com 500 pessoas, hoje são 3.000, essencialmente empresários contábeis. E na última edição eu fiz o lançamento do livro, né? Uhum. E aí vocês foram presenteados Sim. por fazerem parte aí do nosso ecossistema de mentoria, receberam lá numa caixa, foi feita toda uma surpresa aí para todos os participantes. E agora nós estamos na divulgação do livro, falando um pouco sobre o contexto do livro, porque que ele é tão relevante, e ao mesmo tempo entregar o que for necessário aí da gente poder entregar dentro do nosso bate-papo. Show, muito bom. E assim, Anderson, olhando, né, lendo o livro ali também, tipo, a gente vê que todo esse contexto mesmo, né, a ideia do livro é a gente entender que a vida é como se fosse um jogo de tabuleiro, né? Você faz essa comparação da vida com um jogo de tabuleiro, entendendo que essas peças, elas se movem, não são fixas eternamente, e existem diversos caminhos a serem seguidos e são influenciados pelas nossas decisões, né? Pensando nisso, assim, tipo, o que te inspirou para esse livro, esse tema, a chegar nessas conclusões, comparar a vida a esse jogo de tabuleiro? Como que foi essa construção? Então, assim, a gente meio que não programa muito as coisas, né? As coisas vão acontecendo, né? Eu tinha a programação de escrever mais um livro. Já fazia 2 anos que eu não publicava, né? Um livro novo. Você já tem quantos livros publicados? Esse aqui é o 11º. 11º? É. Sensacional, né? Mas eu escrevi meu primeiro livro, Manual Prático de Sobrevivência da Pequena Empresa. Foi assim, uma fase bem inicial da minha carreira mesmo. A história do livro foi mesmo abrir portas para que eu pudesse palestrar em eventos empresariais, tivesse ali uma referência para poder entregar. Porque naquela época já era importante, hoje ainda continua sendo importante. Você ter uma publicação é um diferencial competitivo que você tem como influenciador. No meu caso lá,
antes, como eu estava me lançando como palestrante e tal. Eu não tinha muita noção, né, para que caminho que eu ia. Então, eu decidi escrever um livro que era focado para o meu público, que eram empresários. Então, eu falava sobre estratégias de facilitar o processo de resultados dentro de uma pequena empresa. E eu peguei como base ali uma pesquisa do Sebrae, que foi publicada por volta de 2000, mais ou menos, tá? Não lembro exatamente. Falava que 75% das empresas elas quebravam até 4 anos. Sim. E aí, com base nisso, eu fui desenvolvendo ali. Quais eram os problemas que essas empresas enfrentavam? Problema financeiro, problema de... o mercado não estava ajustado para o perfil da empresa. Então, eu fui pegando isso tudo e aí eu fui estudando, fui analisando e colocando dentro do livro. E eu tinha validado o projeto antes, com um manual que eu tinha feito, que a gente imprimia mesmo nas copiadoras e encadenava e mandava para os novos clientes. Eu tinha uma assessoria de imprensa que me ajudava a fazer a divulgação, né, do nosso escritório na época. E a gente entregava esse manual, o pessoal curtiu o manual, eu peguei o manual e transformei de fato num livro mais uma estrutura diferenciada. Claro que nem se compara com essa obra, porque depois de 10 outros livros, você ganha uma maturidade natural, né? Da mesma forma também, quando eu chegar no 20º, eu vou olhar para essa obra e vou falar, poxa, eu poderia ter feito bem diferente, né? É um jogo de aprendizado, de evolução contínua e tal. Aí eu fiz alguns lançamentos de livros assim mais focado para aspectos pessoal. Eu sempre gostei de falar um pouco ali sobre vida e tal, então lancei um livro de reflexão, lancei um livro sobre adoção, tenho 3 filhos adotivos, porque eu adotei a terceira mais recentemente, né? E aí eu falei sobre adoção, mas contando a história dos meus 2 primeiros filhos. Depois eu escrevi um livro, O Perfil do Profissional de Sucesso, escrevi o livro Marketing Contábil 1, depois escrevi uma outra versão, Marketing Contábil 2. E aí eu fui escrevendo. Como a tecnologia muda as empresas contábeis, esse livro eu lancei em 2018. Escrevi um livro focado em gestão de empresas digitais, que é o nosso público. Eu repeti no 10º livro a estratégia do primeiro livro. E aí, agora, recentemente, nós publicamos Virando o Jogo. Top. E só nessa tua fala, nessa explicação, a gente já percebe algo que é muito forte em você, que você passa muito isso pra gente, inclusive até tatuou, né? Isso. Que a vida realmente é uma estratégia, né? Tatuado aqui no braço, né? A vida é uma estratégia. A vida é uma estratégia, é uma frase que é marcante sua, né? A gente que te acompanha, a gente que te segue ali, faz a mentoria, é muito marcante realmente essa frase e a gente começa depois a entender, caminhando com você, o quanto você realmente tem essa visão estratégica em tudo aquilo que você faz, né? Tanto na parte pessoal quanto na parte profissional, porque, querendo ou não, uma coisa expande para outra, né? Sim. Vamos lá, primeiro precisa entender que nós temos uma única vida, né? Sim. Então, antigamente a gente falava muito assim, você tem os seus problemas do trabalho, você tem os seus problemas da vida pessoal, e aí os problemas você não pode transitar de um ambiente para o outro. Então, você está com problema em casa, chega no trabalho, você não pode trazer esses problemas. E aí, a gente tinha a noção que nós vivíamos 2 vidas, ou até mais de 2 vidas, né? Uma vida com a família, uma vida pessoal, uma vida profissional e por aí. A nossa vida é uma só, né? As coisas hoje se misturam o tempo todo, né? E quando você se torna empresário, com uma visão empreendedora, você vive uma vida 24/7. Então, ou seja, você não desliga. A todo momento você está ali pensando no negócio, só que como você pensa muito no negócio, e às vezes não é necessariamente o seu negócio, mas o olhar empresarial, olhar outros negócios. Então, por exemplo, nós chegamos aqui para gravar nosso podcast e eu já chego olhando tudo, observando, entendendo o que é esse espaço, entendeu? Então, ou seja, é a visão do empreendedor. Tipo assim, você não consegue, né, não olhar isso. Exato. Então, você precisa entender que você não tem vidas diferentes, você tem uma única vida, só que você vai fragmentando ela, né, em algumas verticais. E você tem algumas caixinhas que você vai administrando. Às vezes você tem situações da vida pessoal que você bota ali numa caixa, porque não dá para você resolver naquele momento, e você vai tocar o que você tem que tocar naquele momento, porque senão pode ter um grau de interferência. Tal. Na visão estratégica, é a gente olhar a vida como um todo. Porque o que eu fui percebendo, e até pela minha própria experiência, eu sempre trabalhei muito.
para mim, trabalhar sempre foi algo que eu sempre gostei muito. E eu trago isso do meu próprio pai, né? E o exemplo do pai, acho que é muito forte, vocês vivenciando isso recentemente, né? Sim, Com sim. a infeliz perda do pai. Uhum. E isso é muito forte, né? Para a gente poder carregar isso para a vida. E vocês vão ver que vai passar 10 anos que vocês perderam ele e vocês vão continuar tendo vívidas lembranças daquilo que ele ensinou. Isso eu trago. Meu pai faleceu em 2004, né? Então nós estamos falando 20 anos agora, que está completando, vai completar o mês que vem 20 anos. E eu me lembro cada detalhe do que ele me ensinou, de forma tácita ou não, né? E aí, trazendo essa visão de trabalhar muito, meu pai trabalhou 30 anos numa mesma empresa, ele sempre foi muito dedicado ao trabalho dele, eu sempre trouxe isso para mim. Então, eu sempre trabalhei muito, mas eu deixei de olhar para alguns outros aspectos importantes. Então, eu passei mais de 20 anos ali da minha vida sem pensar muito, quase 20 anos, vamos colocar assim, sem pensar em viajar, sem pensar em curtir um pouco mais a vida, mais focado ali em construir um patrimônio. E aí, patrimônio é uma coisa que você pode perder, né? E aí, quando nós enfrentamos um problema financeiro na nossa empresa, eu perdi uma parte considerável desse patrimônio. Foram duas coisas que aconteceram que eu cito no livro, né? Foi um divórcio que eu enfrentei 13, 14 anos atrás, que eu praticamente, né, perdi quase toda a parte do patrimônio pessoal, e o que era da parte empresarial foi consumido muito por conta de problemas que nós enfrentamos na empresa. E aí, você chega à conclusão e fala, cara, eu vivendo lá com 30 e poucos anos, eu falo, pô, viajei, não cuidei muito da saúde, entendeu? Aí a gente começa a tentar equalizar um pouco mais a vida como um todo. Então, eu fui aprendendo esse conceito de olhar a vida de uma forma estratégica. Então, o que é importante a gente enxergar? A nossa vida vai passar. Então, daqui 10 anos, esse tempo que passou, a gente não vai voltar atrás. O nosso rolê como empreendedor é muito extenuante. Ou você vai ser um cara muito mediano e que não cria nada de extremo valor para a sociedade, ou você vai ter um rolê que vai ser muito extenuante. O jogo é, como é que você vai curtir esse rolê? E para você poder curtir, você precisa olhar para a sua saúde, você precisa olhar para a sua saúde mental, então saúde física, saúde mental, você precisa olhar para as relações que você constrói, você precisa definir quais são as coisas que você faz paralelamente que te traz ali para um nível de qualidade de vida. Então, o que é importante para você? Importante para você é ter uma casa no meio do mato sem celular. Tá bom. Então, cara, tenha sua casa no meio do mato sem celular e de tempos em tempos você vai para lá e entra naquela caverna e se recompõe. Para mim, isso não é uma coisa que me motiva. Ter uma casa no campo, estar num lugar onde eu não consigo ter acesso ao celular, entendeu? Isso não é uma coisa que me motiva, isso na verdade é uma coisa que me estressa. Eu fiquei uma vez, nos últimos anos, eu fiquei 2 dias sem celular, porque eu fui exatamente para esse rolê de ir pro meio do mato, ficar numa... Fui no meio do mato, fiquei numa barraca, fiquei sem celular, fiquei sem banheiro, fiquei sem chuveiro elétrico, nem a gás, fiquei sem porra nenhuma. Eu falei, cara, eu fiquei tão estressado, e além de tudo, não tinha carne. Pô, eu não posso comer carne, eu tenho que ficar numa barraca, entendeu? Eu não tenho banheiro, entendeu? Banheiro tinha, né? Mas era um banheiro de serragem e tal. Eu falei, pô, um banheiro de serragem, velho. Entendeu? Será que a gente vai? Sei que foi a história da Fernanda, entendeu? Que ela falou, não, a gente vai fazer um rolê diferente. Tem um casal de amigos também que gosta de umas coisas meio alternativas e tal. A gente foi pra esse rolê. Entendi. E aí, quando chegou um determinado ponto, eu descobri que o celular não pegava a partir daquele ponto. Entendeu? E o pior de tudo foi a minha filha, que foi comigo, né, a Giovana, e nem sabia para onde ela estava indo, porque a gente sempre foi para lugares bons, né? Resort, na cabeça dela, é o resort que a gente está indo. Quando chegou a determinado ponto, caiu o celular, eu só mandei mensagem para a mãe dela e falei assim, ó, ela vai ficar sem celular, tá? Até o final de semana todo. E aí caiu logo em seguida. Nossa. Eu falei, não, fica tranquila que ela só fica sem celular. Porque aí a Fernanda me contou, né, que não tinha celular. Mas assim, eu nunca tinha passado por essa experiência. Aí foi.
Aí chegou lá, cara, porra, uma barraca. Eu falei, meu, meu, tem gente que curte isso e tá tudo Sim, certo, sim. mas não é uma coisa que eu curto. Então, Aham. o que que a gente tem que entender? O que é que a gente curte de Uhum. fato e o que que faz Faz sentido sentido. pra gente colocar paralelamente como tempero da vida. É. Porque senão, volta e meia, você vai cair numa situação onde você está trabalhando demais, Sim. você está gerando resultado financeiro, você está criando um patrimônio e tudo mais, só que existe uma volatilidade de mercado, Uhum. existem variáveis incontroláveis que podem acontecer alguma coisa e você pode perder Uhum. parte ou até tudo do que você construiu. E aí? As experiências que você viveu, os relacionamentos que você construiu, aquilo que você aprendeu, isso ninguém vai tirar de Não vai você, tirar. entendeu? Então, ao longo da vida, a gente vai aprendendo que, tipo, meu, o que que a gente quer para nossa vida? Uhum. Aí, em 2018, foi quando eu enfrentei o câncer, né, melanoma na perna, e aí, tipo, isso me trouxe também uma porrada de reflexões complementares, porque aí eu comecei a me questionar algumas coisas. Já estava já numa pegada já bem diferente do que era antes. Isso tem muito a ver também com uma troca de relacionamento, né? Que é a questão de você ter uma pessoa que está ali na sua frequência. E aí, em 18, quando eu enfrentei o câncer, a primeira coisa que você pensa, você fala, cara, você vai morrer, né? Uhum. Porque a cabeça, quando você não tem conhecimento sobre É. um assunto e você ouve a palavra, você fala, você vai morrer e tal. E aí, beleza, depois você descobre que não vai morrer, depois você descobre que tem tratamento, fiz a cirurgia e tudo mais, tratamento e por aí vai. E aí você descobre que, beleza, né, você só precisa tomar cuidado, né, precisa olhar de perto aquilo ali, mas que você precisa curtir a sua vida. E aí você mistura aquele jogo extenuante que eu falei, que é aquela pegada o tempo todo, muito trabalho, muita energia desprendida no dia a dia, e você mistura isso com aqueles momentos que você vai temperando todo esse jogo. Então, o livro, ele fala um pouco dessa trajetória, mas ao mesmo tempo ele traz uma visão de estratégia, Uhum. entendeu? Para a vida como um todo. Eu percebi muito isso também no livro, essa questão de estratégia é muito claro. E muita resiliência, superação, vontade de fazer as coisas dar certo, né, Anderson? Quando você fala assim da vida do empreendedor, a gente vê muito isso no início, né? No início da vida empresarial, a galera se dedica tanto e acaba deixando essas coisas, essas outras áreas de fora. Exatamente para às vezes colocar energia pensando que isso é uma estratégia e fazer o negócio dar certo, né? Só que talvez quando está lá na frente e olha para trás, quando você está lá em cima do monte e olha o caminho que você percorreu, você vê quantas coisas você acabou deixando passar nesse momento, né? Fazer renúncias por um certo período é necessário. É isso que eu ia comentar. Exato. A gente tem que entender qual é o ponto aonde deixa de ser renúncias temporárias e começa a se tornar uma visão mais limitada da própria vida, Exatamente, entendeu? concordo. Então, vai ter 1, 2 anos, você vai ter ali uma agenda muito puxada, você talvez não possa se permitir, por exemplo, fazer algumas coisas que você gostaria de fazer porque você tem que investir Sim. no seu negócio para te dar mais tranquilidade. Mas assim, fazer as coisas com uma visão estratégica. Exato. Fazer as coisas com uma visão estratégica é você entender o jogo que você está jogando. Você está jogando um jogo de renúncia, certo? Mas Sim. você está entendendo que você está jogando esse jogo. Não você cair dentro de um jogo que você não sabe o que está acontecendo, você não consegue enxergar na sua empresa os resultados que a empresa está construindo, você não consegue enxergar, né, na verdade, o que está acontecendo. Uhum. E aí você fica naquela situação onde você vive uma vida de renúncia. É interessante, né? Porque a vida, assim, empresarial, né? Essa jornada empresarial, a gente já falou algumas vezes, ela, querendo ou não, principalmente no começo, ela é meio solitária, né? E quando a gente começa a falar em renúncias ou fala de viver de uma forma mais estratégica, muitas vezes parece algo meio egoísta, né? Você fica com aquela impressão de que você está Sim. sendo egoísta, renunciando, de repente, Família, relacionamentos, amizades. família, amizades ou coisa do tipo, ou quando a gente pensa de forma estratégica, igual você falou, vou pensar naquilo que faz sentido para mim. E muitas vezes o outro não vai conseguir enxergar isso, né? Então, Sim. você quebrar isso também, todas essas objeções, essa mentalidade também, para que você comece, sim, a agir de forma estratégica, já entendendo para onde isso vai te levar futuramente, para onde, tanto na parte pessoal quanto na parte profissional,
é difícil ter essa mudança, né, de chave, chegar nesse Sim. ponto de mudança. Imagino, principalmente você hoje, que é um dos maiores influencers, né, as pessoas cara, te seguem ali, te veem, né, e você toma essas decisões que são estratégicas que muitas vezes não vai agradar uma boa parte também, por não entenderem o jogo que você está jogando, por qual é o Total. rumo que você quer tomar pro seu jogo, para onde você está seguindo, né. Então, você quebrar isso às vezes é meio complicado. A gente se acha na obrigação de que nós temos que agradar todo mundo. Exato. Isso dói, né? Isso não é uma verdade. Não, com certeza não. E assim, algumas coisas você só consegue repensar quando você busca ajuda. Uhum. Então hoje, por exemplo, ter um acompanhamento terapêutico ali, de um psicólogo, alguém que possa te ajudar em algumas decisões, né, uma visão diferente, ajuda pra caramba, porque você para de se cobrar tanto, se cobrar pelos outros e por aí vai. E também essa questão também de você falar sobre as próprias relações que existem, a gente precisa entender também que as relações, elas não são definitivas. Uhum. À medida que você vai evoluindo a sua mente, as relações que você tem de conexão, elas precisam acompanhar essa evolução. Entendeu? Por quê? Existe uma influência sempre que as pessoas elas vão gerar sobre a nossa mentalidade. Qualquer ambiente que você está, as pessoas que você está conectado gera influência. E essa influência ela pode ser positiva, ela pode ser neutra ou ela pode ser negativa. Uhum. O que a gente precisa entender é que à medida que você vai evoluindo o seu negócio, a sua vida vai mudando, você passa a ter acesso a outras coisas e é natural que você comece a fazer novas conexões. O que a gente precisa entender, as conexões anteriores, como elas se encaixam dentro dessa nova pessoa que você se tornou à medida que você evoluiu. E aí, alguns momentos, faz sentido você repensar algumas relações. Entender que as relações, por não serem definitivas, são relações cíclicas e que às vezes o ciclo acabou e às vezes pode ser o seu sócio, às vezes pode ser um amigo de infância, às vezes pode ser até mesmo o seu cônjuge que não está na mesma frequência que você, entendeu? Uhum. E faz parte do jogo. Então, pode parecer, de uma certa forma, uma visão egoísta, mas, na verdade, a vida nossa, quem vai viver somos nós mesmos. Exato. Sim. O que se passa dentro da cabeça de cada um de nós, é só nós que sabemos. E quando não conseguimos nem entender o que se passa, né? Então, as pessoas não vão conseguir entender. Então, assim, mas as pessoas não vão entender, mas as pessoas sempre vão te julgar. Sim. Sempre vão te julgar. E você vai ser julgado pelas decisões que você tomou e pelas decisões que você não tomou. Exato. Faz parte do jogo. Então, quando você faz uma blindagem da sua mente, onde você não dá muita importância sobre essa visão de julgamento, onde você entende, né, o que você quer para a sua vida como um todo, quer seja o negócio, enfim, tudo, e você está focado nesse seu jogo, tudo muda. Então, para mim, tudo mudou quando eu comecei a entender isso. Uhum. E o meu trabalho hoje é fazer outras pessoas entenderem melhor isso. Porque pode parecer até bonito, né? A pessoa ouvir isso, tal. Mas vamos jogar o jogo. Qual jogo você está jogando? O que você está fazendo mesmo para você fazer algo de impacto na sua vida? Para as pessoas um dia que você deixar essa vida aqui e as pessoas olharem e falar, porra, esse cara aqui foi foda, entendeu? Eu aprendi com ele me ajudou, o que ele deixou aqui de legado foi relevante, entendeu? Sim. Então, o que eu penso? Quando eu escrevo um livro, eu penso nos meus filhos, que um dia eles vão pegar aquele livro e vão falar, porra, eu vou ler o livro de novo do meu pai, porque ele não tá mais aqui, mas a obra dele tá aqui, entendeu? Uhum. Quando eu preparo ali algo que eu sei que pode ajudar outras pessoas, eu penso muito na pessoa que está ali do outro lado, o quanto aquilo que eu vou falar vai dar para ela não somente o subsídio técnico que ela precisa, mas também algo que trabalhe a mente dela. Porque, por mais que a ferramenta seja importante para a pessoa, por exemplo, a ferramenta de gestão, o médico tem lá a ferramenta médica de orientação médica e tal. A gente precisa entender que para você fazer, às vezes, uma mudança numa pessoa, você precisa entrar na cabeça de uma pessoa de alguma forma. Que, às vezes, o que você vai falar, que é a parte técnica, ela até
já sabe. Talvez ela não tenha noção clara desse aspecto técnico, mas ela sabe. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo meu e um exemplo de fora. O exemplo de fora primeiro. Então vamos lá. Você como contador, aí você tem lá um cliente, ele está passando por um problema financeiro. Ele sabe que ele está gastando errado. Ele sabe que ele precisa fazer um controle financeiro. Ele sabe que ele precisa olhar os custos de perto. Ele sabe que ele precisa gastar menos. Ele sabe tudo que você vai falar para ele. Se você acabar tendo assim somente na parte da parte técnica para ele, é o que ele já sabe. Então, é muito difícil você fazer a pessoa mudar se você não entrar na mente dela e trabalhar a questão comportamental. Uhum. Agora, quando você consegue fazer ele entender que ao mudar essa visão financeira dele, ao aprender coisas que ele não curte muito, mas que são necessárias para o negócio dele, ele vai conseguir fazer o negócio ter resultado, ele vai trazer benefícios para a família dele, ele vai evitar passar por situações que são situações conflitantes, desagradáveis, como ter que lidar com credores e tudo mais, o jogo começa a mudar. Sim. E aí ele começa a entender e avançar nesse aspecto técnico. Agora eu vou dar um exemplo meu. Quando... Fica me ouvindo quem está falando aqui. Agora eu vou dar um exemplo meu. 2020, depois que eu tive Covid e tal, eu passei a ter uns problemas relativos a alguns marcadores do sangue e tal. Eu só descobri depois da Covid. E aí, teve um marcador meu que era relacionado a ferro e ferritina lá, então era baixo, era alto demais, que ele não voltava ao normal. Então, eu fazia o acompanhamento com uma médica que cuidou desse aspecto da Covid, mas esse marcador não voltava ao normal. Aí, depois de 3 meses, eu pedi para ela indicar uma médica, um médico tal, que pudesse olhar de perto isso. Aí eu fui para uma hepatologista, que é a maior referência hoje da América Latina. E na primeira consulta, ela olhou para mim e falou assim... Ela pegou todos os meus exames, analisou tudo tal. Aí pegou... Aí primeiro tirou as medidas lá, tirou o peso tal. Aí ela virou para mim e falou assim... Você é obeso desde quando? Aí eu olhei assim, nunca ninguém tinha falado aquilo pra mim. E aquilo mexeu tanto com o meu ego. E porque eu não enxergava aquilo em mim. Você fala no livro, né, que você era um cara que achava que se cuidava, né? Achava que me cuidava. E muitas vezes fingia que me cuidava. Não que eu fazia de forma intencional. Sim. Mas assim, eu ia pra academia lá e dava meu migué, entendeu? E tava tudo certo. A alimentação, eu achava que entendia de alimentação. Então, tipo assim, hoje eu vou comer doce. Eu vou trocar a Coca-Cola pela Coca-Cola Light. Entendeu? A cabeça assim. Só que entre o que você acha que você tá fazendo e o que você de fato precisaria fazer, existe, cara, um vale, entendeu? Sim. Que você tem que aprender uma quantidade imensa de coisas novas que você não sabia. Mas aquilo que ela falou mexeu tanto comigo que aquilo mudou meu jogo. Porque a partir daquele dia, ela teve que, depois de 3 meses, ela falou, cara, você precisa diminuir um pouco, porque você, tipo assim, você tá exagerado demais. E, de fato, eu fiquei, 6 meses depois, eu tava assim, comer doce, tal. Será que o cara é intenso, né? É intenso, Nossa, entendeu? quase nada. Porque toda vez que eu ia fazer... Claro que depois você vai realinhando a mentalidade, sim. você vai... Porque também certas coisas não são sustentáveis ao longo do tempo. Mas assim, de lá para cá, olhando aí, nós estamos aí... eu tenho contato com ela, inclusive tive consulta o mês passado com ela e já tenho outra consulta marcada agora para levar os exames agora novamente. Fiz 82 marcadores agora de sangue no último exame semana passada para levar para ela. Eu aprendi sobre suplementação, sobre alimentação, controle de calorias, sobre gordura abdominal, exercício e ter profissionais em volta de mim que me dão o aconselhamento que eu preciso, o suporte que eu preciso e tudo mais. Só que se eu tivesse começado pela técnica, cara, mas nem ouvir o nutricionista, eu tinha paciência para ouvir. Entendeu? Eu não tinha paciência para ouvir, porque, tipo assim, para mim, cara, foda-se, marmitinha, eu queria saber de marmitinha, na minha cabeça, entendeu? Mas ela conseguiu entrar na minha cabeça, entendeu? Com aquilo que ela falou. E aquilo foi muito forte. Então, voltando, né, o que a gente estava falando,
muitas vezes, a gente precisa, de fato, entender qual é o caminho para a gente poder conseguir entrar na cabeça das pessoas. E aí, para você entrar na cabeça das pessoas e ajudar elas a fazerem uma mudança, você pode fazer tudo. E o que vocês estão fazendo aqui é um desses caminhos. Porque às vezes a pessoa, tipo assim, ela não vai parar para te ouvir, ela não vai saber quem você é, e de repente ela acha um corte seu, e fala, pô, esse cara falou um negócio aqui bacana, né? Vou começar a seguir ele. Aí ela entra num movimento onde ela começa a consumir aqueles conteúdos e tal. E aí você vai começando a perceber como certas coisas que você nem se dava conta da importância disso foi importante para tantas pessoas. Coisas simples que você fala naturalmente. Que é quando você conta a sua história. Sim. O que você passou, os problemas que você enfrentou, como é que você lidou com aquilo. Isso cria muita conexão, né? Cria conexão. E aquilo vai movendo as pessoas. Então, entender que a gente tem que deixar de ser tão técnicos para sermos muito mais didáticos na nossa narrativa é fundamental. E aí, o empreendedor, que hoje tem pessoas, times e tudo mais, o empreendedor ele tem uma responsabilidade muito grande, entendeu? Quando vocês abrem um projeto como esse aqui, que vocês estão dando a cara, fazendo um podcast, pô, vocês passam a ser referência para as pessoas que estão ouvindo. E aí, o convidado que você traz, o que vocês falam, como vocês se preparam, tudo isso são coisas que passa a ajudar as pessoas e tem uma responsabilidade enorme em relação a tudo isso. É verdade. E quando você fala assim, Anderson, da gente começar a observar aquilo que, vamos dizer, o nosso público está precisando, que muitas vezes não é uma questão técnica, mas uma questão comportamental, né? E pensando aonde a gente quer chegar, como a gente quer crescer com o nosso negócio, a gente começa a entender exatamente isso que você falou, que a gente vai ter que começar a pensar em habilidades que a gente tem que desenvolver, que muitas vezes a gente não gosta ou não tem. O que é normal, né? Acho que para qualquer empreendedor isso. Eu quero chegar com o meu escritório em tal local, atingir tais pessoas, mas para isso eu preciso fazer isso, isso, isso. Pô, isso eu não gosto, tal. Então, se você ficar naquela mesmice de só querer passar coisas técnicas, você não vai atingir esses resultados. E você estava falando no começo, quando você falou que você escreveu os 11 livros, tal, que você pensou em escrever os livros para que você pudesse também começar a entrar no ramo de palestra, né? E hoje você faz isso, né? Igual você falou, quando a gente fala Marketing Contábil Summit, né? Palestrando ali para mais de 3.000 pessoas, o maior evento de marketing contábil e tal no Brasil, no mundo, né? E pensando também em toda essa tua jornada empreendedora, essas habilidades que você foi tendo que desenvolver ali desde o começo, pensando hoje você como influenciador, foi o pioneiro nisso também, fazendo os videozinhos, redes sociais, trazendo a contabilidade para essa parte de marketing, depois palestrando sobre e tal. Pensando nesses tipos de habilidades que o empreendedor precisa ter, você escreve um capítulo no livro que você fala sobre isso também, habilidades que são importantes quando se fala em aprendizado constante, resiliência e tudo isso, né? Quais foram aquelas que de repente foram mais desafiadoras para você, mas que você entendeu que foi necessário para você como empreendedor para que você, cara, obtivesse o sucesso que você tem hoje assim com seus negócios? A pessoa que quer viés de marketing, normalmente ela não gosta muito de números, entendeu? Então, uma das coisas que eu tive que aprender é ter gosto pelos números. E você fala nisso no livro também, tem um capítulo que é só sobre isso, né? Exatamente. E problemas que eu enfrentei no meu negócio foi por não olhar de perto os números. Então, eu tenho até hoje que me forçar a fazer isso, entendeu? Eu estabeleço uma agenda para poder analisar os números do negócio. Nós temos uma gestora financeira, a gente conversa isso. Hoje a gente tem um conselho dentro do negócio, né? Então, formado por 4 dos sócios. E na minha função como CEO, eu preciso encabeçar essas demandas. Então, eu que tenho a responsabilidade de estabelecer essas agendas. E aí, o que acontece? Eu não sou uma pessoa com tanta habilidade assim para lidar com questões financeiras. Apesar de, quando eu estava estudando, eu era muito bom em matemática financeira, porque eu gostava, mas o dia a dia de ficar ali no Excel, ficar ali num sistema de gestão financeira, por exemplo, não é uma coisa que eu curto. Mas eu tive que mudar esse jogo aí, porque senão eu estaria focado muito na questão de aquisição de clientes, de crescimento, ver coisas impactantes e tal. Mas o impacto, ele depende de sustentabilidade do negócio. Sim. Entendeu? E aí o negócio não é somente vender.
Não é somente crescer. O negócio é você otimizar os recursos que você tem, ter retorno de investimento para aquilo que você, de fato, colocou de investimento ali no negócio. Então, assim, hoje eu mudei bastante em relação a isso. Para mim, ainda hoje é um desafio. Esse seria um dos desafios que eu tenho. Outro desafio também para mim é gestão de pessoas. Por quê? Porque, cara, quando você é muito prático, as coisas para mim são muito simples, entendeu? E sendo bem sincero, lidar com pessoas não é nada simples. Não. Nem um pouco. Entendeu? E muitas vezes você precisa ter muita paciência, entendeu? Isso você tem, Anderson? Eu me forço. Eu me forço a ter paciência. Acho que assim, eu tenho paciência, mas não é uma paciência natural. Tem pessoas que são naturalmente pacientes e eu sei que eu preciso ter paciência e eu me forço a ter paciência. Mas assim, eu não sou aquela pessoa, por exemplo, que tem uma habilidade para poder criar coisas, para estabelecer todo um plano de gestão de pessoas e pá. Então, mais uma vez, você tem que ter pessoas que são melhores que você naquilo que as pessoas fazem. Sim. Então, assim, a gente tem uma equipe muito boa, né? Vai da própria Fernanda também, que curte muito essa questão de gestão de pessoas, ela tem um viés muito forte para isso, e como sócia do negócio, ela encabeça essas iniciativas, e as pessoas que estão junto com ela, e aí eu só vou seguindo, entendeu? Hoje, a maior parte das coisas eu só vou seguindo, e muitas vezes eles mesmos me chamam a atenção daquilo que eu tenho que falar, daquilo que eu tenho que fazer. Então hoje, às vezes, eu vou para reuniões que eu tenho que fazer uma apresentação para todo o time lá, nós estamos falando ali de 100 pessoas, né? Contando os dois negócios. E aí eles já dão meio que um script ali, ó. Esse ponto você tem que falar, não usa tais palavras, entendeu? Porque senão, desse jeito. porque senão eu simplificaria as coisas de uma outra forma, entendeu? Eu não tenho assim muito aquela coisa, o gato subiu no telhado, ele se desequilibrou daquele de cima e caiu. E aí a gente tentou salvar. Não, eu chegava, cara, o gato morreu. E aí você não pode falar que o gato morreu, entendeu? Porque, tipo assim, as pessoas elas não têm essa capacidade de absorver as coisas de uma forma tão simples assim. Mas acho que isso também tem muito a ver com aquilo que a gente estava falando até antes, né? Porque hoje tá muito isso em você, né? Tipo, tá em você da questão de ser estratégico. Tipo, não temos tempos a perder, né? Vamos resolver o que tem que ser resolvido e pronto, né? E as pessoas muitas vezes não estão nessa mesma frequência. Não tem objetividade. Não estão na mesma frequência. Aquela reunião que dá para trocar por um e-mail, né? Exato. O cara tava fazendo uma apresentação para mim essa semana lá e tal, uma apresentação bem relevante para o nosso negócio, tal, uma coisa que a gente está mexendo lá. Porra, o cara ficou contar a história, não sei o quê. Eu só pensando assim, cara, meu Deus. Já foi. Só fala o que você tem para falar. O que me interessa é saber quanto é que vai custar essa parada, entendeu? Porque tudo que você tá falando para mim isso aí, foda-se, entendeu? Isso não faz nenhuma diferença para mim. Não quero saber a história, o mercado e tal, porque eu já conheço essas informações. Mas as pessoas, obviamente, elas precisam criar ali, não, porque isso aqui, porque a parceria, porque não sei o que, cara. Toda uma história. A história e tal. Essa objetividade incomoda muitas pessoas que têm esse viés, né, de serem mais objetivos. Eu tenho muito isso com a minha esposa. Quando chega à noite em casa, a gente fica no escritório e trabalha muito, acaba falando com muitas pessoas. Hoje minha esposa está em casa, né? Ela fica em casa cuidando do meu filho e tal. Ela tinha um negócio, arrendou. Aí quando você chega em casa, é aquele negócio que a gente aprendeu lá na oficina de vídeos, né? Então, o pessoal comentava bastante. Falava assim, a gente tem um tanto de palavras que a gente gasta durante o dia, né? E a gente já chegou durante o dia, gastou as nossas e a esposa ainda não gastou as dela, né? Pois é. Mas aí é uma coisa, por exemplo, que a gente precisa pensar muito nisso, porque quando você pensa de filhos, quando você pensa, né, do cônjuge de um modo geral, aí a palavra objetividade normalmente não existe, né? Não mesmo. Entendeu? Não existe. Tipo assim, se você quer que as pessoas sejam objetivas, na verdade você não vai ter ali uma conversa, e você não tendo uma conversa, o relacionamento começa a ter problemas, né? Sim, exato. Então, pensa, se eu for conduzir um jantar em família e eu for conduzir como eu conduzo uma reunião. Não tem jeito, é impossível. Sabe, na reunião eu vou cortando as pessoas. Nossa, ontem mesmo, tipo, né, a pessoa contando a história, só chega o momento certo para cortar. Aí, de repente, eu fui lá e pum. Então assim. Porque se perde, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, também, eu posso me perder. Se pegar, por exemplo, até a nossa conversa aqui, né? Quanto
quantos minutos eu fiquei falando sem parar e vocês só ficaram olhando e pensando assim, poxa, Poxa, tá aqui, onde tá ele vai aprendendo. chegar e tal, né? A gente tá tendo uma mentoria da mentoria. Onde ele vai chegar, né? Então, assim, é natural, as pessoas se falar. perdem e tal. Mas a gente tá num contexto mesmo que é pra isso. que é para isso. Uhum. Então é diferente. Então, o que a gente faz, por exemplo, em casa, né? Uma coisa que a gente criou o hábito. Na hora que a gente vai jantar, é uma parada sagrada. Então a gente pega o celular, tira o celular de perto e vamos falar qualquer coisa que a galera quiser falar. Legal. Isso pode ser tanto a Fernanda quanto as meninas e tal, e fica naquela coisa toda para realmente as pessoas se sentirem à vontade. Porque realmente, se você não der espaço, e às vezes a gente não tá com paciência, Sim. porque tá Exato. cansado, entendeu? Só que assim, eles não têm culpa, né? Não. Nenhuma. E você falou uma coisa sobre a questão, né, de a sua esposa ela tem um outro negócio, é isso? Ela era professora de educação física, ela tinha um estúdio, hoje ela arrendou, ela tá full time como nosso filho. Foi cuidando Ela dele. tá full time em casa. Tá full time em Então, o que acontece? Você vive um dia diferente dela. casa. Sim. Hoje de manhã eu tava conversando com a Fernanda e ela virou para mim e falou assim, pô, um problema que a gente tem é que eu não posso contar as coisas todas que eu gostaria de contar para você sobre o meu dia dentro da empresa, porque tecnicamente eu estou hierarquicamente abaixo de você. Então você tecnicamente seria ali o meu chefe, vamos colocar dessa forma, ainda que seja sócio, mas não do pode ponto de vista reclamar do hierárquico, chefe pra você. Né? entendeu? E aí, no final das contas, acaba que, tipo, né, a gente vive um certo conflito, né? Então, uma coisa, a sua esposa, ela reclamar da empregada, Sim, reclamar sim. da babá e tudo mais e tal, né? Outra coisa, a Fernanda querer reclamar de mim, né? Aí vira briga, né? Aí vira briga. Aí não é um desabafo, é uma briga, É uma entendeu? briga. Mas aí tudo bem, ela faz terapia pra isso, né? Mas não Eu falo- é o mesmo terapeuta, não, né? Não, é proibido, né? Sigilo, proibido, não pode, proibido, não pode. é. E é uma coisa, por exemplo, que eu falo pra ela, eu falo assim, eu não quero nem conhecer a sua terapeuta. Não quero nem saber como que ela é, não me mostra o Instagram dela, não quero ver a cara, não quero nem conhecer. Eu não quero nem saber. Eu só sei o nome, só. Já tá bom, né? Tá bom Tá demais, certo. é isso aí. Da hora. Ô, Anderson, pegando essa linha agora de família um pouquinho, no livro, você fala uma frase muito bacana também, que a infância molda a nossa vida adulta, mas ela não é determinante para o que vai acontecer. Isso foi uma realidade para você assim também? Acho que todo mundo vive situações de infância que trazem aspectos positivos e negativos. Alguns têm um peso maior para o negativo, né? Uhum. O que a gente tem que pensar é o quanto isso tudo traz algum tipo de influência na nossa vida. Certo. E quanto essa influência pode travar, por exemplo, os seus projetos, pode determinar, por exemplo, que talvez você está deixando de ser uma pessoa disciplinada, resiliente, comprometida com você mesma, lidar com a própria autoimagem. Cara, é muito complicado você criar um filho, entendeu? Muito complicado, entendeu? Eu me lembro na faculdade, eu tinha uma professora que eu sempre fiz muita amizade com as pessoas que estavam bem acima de mim, né? Então, os diretores, professores, eu olhava ali quem eram os mais estratégicos e eu já fazia amizade com eles. Network estratégico. Sempre, né? demais, Tive cara. professor que prefaciou meu livro, sabe? Então, assim, Legal. sempre foi ali. Eu estava dando aula na faculdade antes de acabar o curso, pra você ter uma ideia. Eu era professor substituto antes de acabar o curso, entendeu? Relacionamento que foi criado. Eu tinha uma professora que era muito amiga minha ali na faculdade. E ela era psicóloga, dava aula de psicologia empresarial. Não lembro qual era a matéria, mas era ligada à psicologia. Pô, e ela chegava pra mim e me confidenciava os problemas que ela tinha com o filho dela, né? Aí eu via tudo aquilo lá e tal, eu só pensava, cara, ela é psicóloga? Entendeu? E olha só o problema que ela tá passando e tal. É muito difícil você criar filho, entendeu? Então, você só dá conta das merdas que você falou pro seu filho quando ele tá adulto e tá enfrentando ali algum tipo de problema. Aí eu fico pensando, eu vejo minha filha hoje lá e eu falo, cara, será que eu falei tanta coisa errada pra ela quando ela era pequena pra ela ter uns certos travamentos ali pra algumas coisas, né? Porque, tipo assim, por exemplo, ela era super desinibida. E de um determinado momento ela virou totalmente a chave. Aí eu fico pensando, onde foi que eu errei? Né? Para ela ser tão fechada, tímida com algumas coisas e era completamente diferente. Eu pego os vídeos dela que ela tinha quando era criança, eu ficava impressionado. Eu falei, essa menina vai ser artista, entendeu? Por causa da forma como ela fala as coisas. E por que outras crianças seguem, por exemplo, ali, serem muito mais sem filtro, desinibidas, e isso facilita algumas coisas? Porque a comunicação é algo importante, por exemplo. Sim. E aí acaba que
Você não sabe, então a gente não tem assim todos os subsídios nem para criar um cachorro direito, né? Eu falo que eu tô estragando a minha cachorra. Hoje de manhã hoje de manhã a minha cachorra não tinha comido lá o mamãozinho lá, tal, que tinha colocado no... eu tô pai de pet, aí fodeu, minha cabeça... Aquilo que eu nunca imaginei na vida que eu faria, cachorro dormir na cama junto comigo, que acaba com a estratégia cachorro beijar minha boca ali, entendeu? Tipo, cachorro lambe minha boca, eu falei, cara, coisa que eu nunca, sabe, porque... Isso é o Anderson na vida real. E aí, eu olhei assim, eu vi lá o mamãozinho lá e tal, eu não tava comendo, eu tinha comido meu ovo e tal. Eu falei, pô, ela sempre come o ovo junto comigo, o mamão junto com o ovo que eu tô comendo. Aí eu falei, o que aconteceu, né? Eu falei, Zói, você tá triste, vem cá, tal. Eu chamei ela, tal. Eu peguei o mamão, coloquei na minha mão assim, deixei ela lamber, ela comeu tudo na minha mão. Aí a Fernanda olhou pra mim e falou, você tá vendo? Você tá estragando a cachorra. Eu falei, porra, mas eu tô dando uma mão pra ela, eu tô estragando a cachorra. Não sei, cara, eu não fiz o curso de pet. Então eu não sei nem como criar um filho, entendeu? Eu não tive tempo pra aprender como criar um filho direito, vou agora aprender como criar um pet, entendeu? Aconteceu uma coisa engraçada. A gente sempre, vindo da academia, de Vendical, e a gente vê um cara que está treinando os cachorros, né? Então ele pega os cachorros ali, às vezes com 3, 4 cachorros na rua e treinando. Aí a Zoe começou a comer as paredes, né? E aí ela começou a arrancar o papel de parede de tudo, cara. Ela começou a arrancar o papel de parede de tudo e tal. Enfim. E aí, eu falei, vou perguntar pra esse cara, né, se ele é destra, tal, né? Aí eu parei e tal, só baixei o vidro assim, aí eu falei assim, ô, fulano, tudo bem e tal, não sei o que, você é adestrador, né, por motivos óbvios e tal, você é adestrador e tal, porque eu tô assim com a minha cachorra, tal, não sei o que, tal. Ele só virou pra mim e falou assim, você leva ela pra passear? Tem que levar cachorro todo dia pra passear, não sei o que. O cara me deu um sermão, cara. Eu falei, pô, eu só ia contratar o cara. Entendeu? Eu só queria contratar o cara. E o cara me deu um sermão, o cara nem me conhece. Subiu o vidro devagarzinho. Eu falei, pô, terapeuta de cachorro, só pode ser, né? Aí eu falei, apanho do meu terapeuta, apanho agora do terapeuta de cachorro. Não. Aí eu falei, não vou contratar porra nenhuma, deixa quieto. Velho. Mas é da hora, né? Tipo, essas situações que a gente leva na vida pessoal, que acontecem na nossa vida pessoal, que a gente aprende o quanto isso a gente consegue refletir para os nossos negócios, da gente como empresário, né, cara? Você contando sobre isso, falando sobre isso, né? Pô, não conheço como cuidar de um cachorro, é novidade para mim. Aí a gente entra naquele ponto que também você comenta muito, que é o aprendizado constante. A nossa vida inteira a gente vai estar em aprendizado constante, tem que buscar essa evolução constante através da educação para que os nossos negócios prosperem também. E a gente, como empreendedor, também. Que a gente viva coisas novas, faça coisas novas para o nosso negócio. Até... Pode falar. Acho que a gente tem que ter repertório na vida. Desculpa. Tem que ter repertório na vida. E aí, para você fazer um repertório, você precisa aprender coisas diferentes. Entendeu? Então, ou seja, se você ficar somente naquilo, você vai ficar uma pessoa chata, só fala de negócio. E aí você encontra alguém que fala de cachorro, você fala, não sabe nada de cachorro, entendeu? Exato. Então você precisa ter repertório da vida. Então acho que a gente estudar outras coisas, ampliar um pouco mais aquilo que a gente estuda, é interessante. E pra gente como empreendedor é super importante, né? Justamente para fazer esses networking estratégicos, porque eu só vou atingir determinados lugares ou ser aceito em determinados lugares se eu souber falar a língua daquela pessoa. Isso. Então, tem nada a ver comigo adestramento de cães, né? Mas de repente, se eu começar a buscar clientes que são voltados para isso, eu só vou conseguir entrar lá e ter esse relacionamento se eu souber sobre isso, né? E antes a gente estava falando sobre a questão das habilidades que são necessárias a gente como empreendedor, às vezes a gente desenvolver também, né, para crescimento do nosso negócio. E a gente às vezes se depara com aquilo que você estava falando, né? Tipo, até hoje eu tenho que me programar para ver questões de dados, ou lidar com pessoas ainda é um desafio, né? E são situações que a gente como empreendedor não tem como fugir. Total. Né? Eu tenho que olhar para os meus dados, eu tenho que olhar para a administração do meu negócio, eu tenho que olhar para o financeiro, eu tenho que lidar com pessoas. Às vezes eu vou ter que colocar minha cara na frente da câmera para fazer marketing. E muitas vezes são habilidades que, por mais que a gente queira, que a gente busque, a gente ainda fica incomodado. E aí você fala muito também sobre não questão de habilidades, mas movimentos que a gente faz, tanto na nossa vida pessoal, mas também nos nossos negócios, que é onde a gente começa a fazer movimentos estratégicos para que pessoas entrem também, de repente, nesse nosso jogo e ajudem a gente nessas questões que essas habilidades a gente consegue desenvolver. Então, às vezes a gente fala em crescer, né, tipo, através de multiplicação, que a gente fala muito sobre partnership hoje, né,
desenvolvimento mesmo no marketing, coisas nesse sentido, né? Buscar, de repente, pessoas que, pô, eu não gosto de lidar com pessoas, fazer a gestão, então eu vou, né, bancar alguém ali que esteja do meu lado e faça isso por mim, né? Que consiga fazer. Então é importante também a gente olhar para esses movimentos. Para você também isso sempre foi importante. Porque assim, a sua jornada empreendedora é muito da hora, né, cara? Você já fez de tudo na vida, né? Tipo, Foi. fez muita coisa. E hoje ali com a Tactus, junto com a H, mais de 100 colaboradores e tal. Você precisou fazer esses movimentos para entender isso. Tipo, Mas eu tive que sozinho eu não ia aprender. fazer, né? Tipo, Eu tive que aprender. Sim. Porque, com colocar duas fases anteriores, tá? E quando a gente fala de um partnership, só para contextualizar para a galera poder entender, né? Quando você pega, por exemplo, pessoas do seu time e você dá um pedaço da sua empresa para essas pessoas. Claro que falando de uma forma simples, parece ser simples, mas não é. Sim. Cara, e deve ser difícil no começo isso, né? A gente Então, porque mas o eu negócio tive é que seu, você aprender. fica aquela coisa, né, tipo, Exatamente, eu putz. tive que aprender isso. E aí, o primeiro momento que eu comecei a me questionar foi quando eu tinha escritório ainda no bairro. E aí, de uma certa forma, eu precisava um pouco mais de apoio para poder sair do bairro. Porque eu estava numa zona de conforto, o prédio era próprio, né? O espaço ficava na frente da minha própria casa, tal, eu ia sair de lá, pagar aluguel e tudo mais. Eu era o rei do bairro, né? Tinha sido o escritório que mais tinha crescido no bairro, então todo mundo me conhecia. Então quem não era meu cliente era cliente dos outros dois escritórios que eram menores do que o meu. E aí um desses escritórios, eu convidei ele, o cara era amigo meu, eu convidei ele para montar um escritório maior junto. A gente juntava a carteira e sairia do bairro os dois, entendeu? E a gente montaria, né? A gente manteria os clientes que estavam lá, mas a gente ficaria um pouco mais longe, saindo ali para uma linha mais intermediária da cidade. Porque a gente estava muito ali, segregado ali numa área da cidade que era muito periférico. Então ficava difícil você conseguir pegar clientes maiores, a não ser os clientes que estavam ao entorno daqueles bairros lá. E no final das contas acabou que ele topou e tal, depois ele não... Ele voltou Refugou. atrás. E aí eu já tinha visto um local e eu resolvi ir sozinho. Mais à frente, o escritório dele foi decaindo, meu escritório foi crescendo. Aquele lugar que eu tinha visto ficou pequeno em 6 meses, eu tive que mudar de lá e ir para um outro lugar. E aí, no final das contas, depois eu acabei comprando a carteira de clientes dele e ele veio trabalhar junto comigo. E ele veio numa pegada assim, não era sócio, mas era ali um parceiro ali e tal, tinha ali um salário, tinha uma remuneração variável e cuidava de algumas áreas e tal. Aí depois, eu fui vendo que não fazia mais sentido, acabou não dando certo, eu convidei ele para sair. Ok, saiu. E aí depois eu fiquei sozinho de novo. Eu falei, pô, eu preciso ter mais pessoas junto comigo. E foi em 2019 que eu fiz esse primeiro movimento. Peguei um pedaço do negócio e dividi esse pedaço com 3 pessoas, de forma desigual, mas dividi, baseado naquilo que eu achava justo, baseado nas minhas considerações. O pedaço era meu e era isso que eu defini. E aí eu defini o primeiro ciclo de partnership ainda de uma forma bem ainda amadora e tal. Aí a gente foi aprendendo, foi desenvolvendo, foi evoluindo, foi tendo apoio jurídico, foi fazendo cursos para poder aprender. E hoje a gente tem um programa bem estabelecido. Né? Hoje nós somos em 7 sócios nesse negócio e tem um programa muito bem estabelecido com um grau de maturidade bem elevado. Legal. É muito louco, né, Anderson? Eu lembro muito bem dessa parte que você falou do livro e você ainda comenta também de como as nossas decisões influenciam o nosso futuro, né? Se no primeiro momento seu colega não tivesse refugado, vai saber, né? Hoje, na época, você fala até que vocês iam entrar 50-50, né? Sim. E depois, no segundo momento, não. Daí o jogo é diferente e tal, vai ser um pouco diferente. Mas se ele tivesse aceitado aquela parada um pouquinho para pensar e tal, o jogo dele teria mudado também. Totalmente. E assim, eu ainda tenho um nível de conhecimento da situação dele, mas assim, a situação dele é ele trabalhando na casa dele até hoje. E é muito legal o time das coisas, né? De você ter esse feeling e saber quando que você tem que fazer essas mudanças que a princípio são desconfortáveis, vamos dizer assim, né? Porque senão você pode perder muita coisa, né? A gente, né, conheceu o Anderson antes, na época, anos atrás, visto como o cara que dava cursos de marketing para contadores. O cara que tem a contabilidade, que tem uma contabilidade conhecida, reconhecida, mas ao mesmo tempo você fala assim, pô, o cara é contador, tem a contabilidade e tá falando sobre marketing para contadores, né? Então, a gente conheceu, né, ali anos atrás, nessa pegada. Que falava, né, tipo, pô, não, sou eu que cuido ali do marketing da Tactus, né, eu que faço o tráfego, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí chega agora, né, tipo, não, essa parte eu não tô fazendo mais ali, né, então, assim,
estrategicamente, porque, né, tem todas as outras coisas para lidar e fazer, e você coloca pessoas para fazer isso junto. Então, a gente como empreendedor, às vezes a gente tem essa dificuldade da mudança, de fazer esses movimentos e perde o time de algumas situações que impedem a gente de crescer, né? Sim. Existe um apego muito grande às tarefas que nós executamos. E você precisa aprender a se desprender daquilo que você está fazendo e permitir que outras pessoas possam cuidar daquilo. Uhum. Então, hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa totalmente desprendida. Se eu pudesse passar até o que eu estou fazendo hoje para outra pessoa cuidar, eu passaria. Mas você arranjaria mais 10 coisas. Não, aí eu realmente, para mim, eu faria isso que eu estou fazendo aqui. Uhum. Ficaria focado mesmo em dar as palestras, os cursos que eu dou, ajudar os mentorandos. E dentro da Tactus, focar mesmo nas reuniões do ponto de vista estratégico e tal. Eu ainda tenho que me envolver com alguns assuntos que eu gostaria de não ter que me envolver, né? Uhum. Mas faz parte do jogo, ainda não posso me permitir isso. Mas, por outro lado, também eu me desprendi de muita coisa. Uhum. Por exemplo, hoje eu não tenho que me preocupar de comprar coisas pessoais minhas, que hoje eu tenho uma secretária que cuida de tudo. Sim. Então, ela sabe a lista das coisas, onde comprar cada coisa. E aí eu só falo, isso aqui eu preciso, tal. Ela simplesmente cuida disso. E tempos atrás eu tinha que ficar, né? Tipo, vou ali no Mercado Livre para comprar um negócio, ver se chegou e tal. São coisas que a gente vai se desprendendo, até outras coisas, por exemplo, do próprio negócio. Então, à medida que você vai evoluindo, você precisa delegar. Sim. Só que assim, por mais que você delegue, você sempre percebe que tem outras coisas que você ainda pode um dia delegar. Então, eu ainda olho para algumas coisas hoje e penso que um dia eu vou delegar essas coisas também. Uhum. Por exemplo, nosso evento mesmo, né? O evento que nós fazemos, né? É um evento muito complexo. São 45 marcas, 3.000 pessoas presentes, são 400 pessoas envolvidas em todo o trabalho para o evento acontecer. E é um evento que consome muito. Nós estamos agora, por exemplo, o evento de 2025, que vai ser em março de 2025, ou seja, daqui mais de um ano, ainda, porque não deu nem um ano. E nós estamos já definindo a planta do evento para 2025, dos expositores e tal. Então, eu participei de reuniões com todos os participantes do evento. Então, né, a gente fez reunião junto para definir estratégia do palco. Eu defini a ordem de todas as palestras, eu defini o tema de todas as palestras com cada um dos participantes. Eu defini quem iria subir no palco, eu defini detalhes da programação, detalhes técnicos de luz e tal. Pô, sendo bem sincero, eu gostaria de só subir no palco. Só subir no palco. Ah, sim. Entendeu? Uhum. Mas eu já subi no palco dessa última edição, diferente da penúltima edição. Nessa última edição, eu tinha uma pessoa o tempo todo comigo, cuidando de tudo que eu precisava. Então, tipo assim, a minha secretária mesmo estava o tempo todo comigo ali, cuidando de cada detalhe e cuidando da minha agenda do evento. Uhum. Então, o momento que eu podia tirar foto com alguém, o momento que tinha ali um espaço que eu ia descansar, estava tudo clarificado, ela sabia e ela me ajudou a conduzir tudo isso. Eu tinha uma pessoa cuidando de toda a parte do conteúdo, né? Eu coloquei toda a ordem de conteúdo, mas essa pessoa cuidando se o conteúdo chegava nos objetivos que nós queríamos mesmo, por exemplo, se estava sendo conduzido da forma como deveria ser certas palestras, então a pessoa estava monitorando tudo e estava me brifando todas as informações que eu precisava cuidar. E então tinha ali umas 3, 4 pessoas em volta cuidando de tudo. Até um cara que ficava o tempo todo com o microfone, onde que eu fosse, ele estava com o microfone, por exemplo, que se fosse o momento que eu fosse passar o microfone para alguém participar, ele estava ali. Então, ou seja, aí você começa a ter braços. Uhum. Que te permite, por exemplo, você fazer coisas que você não fazia. Mas, por exemplo, antes, né, aquilo que eu fazia antes, por exemplo, os cursos que eu programava antes, cara, eu só não fazia o café, entendeu? O resto eu fazia tudo, entendeu? Uhum. Eu montava os equipamentos, tudo, fazia tudo. Então, em determinado momento, você vai montar tudo isso aqui, né? Que nós estamos num espaço aqui que é um espaço locado, então você já está contratando esse serviço. Mas vamos supor, se é de vocês vão montar tudo. Você vai preocupar com a câmera, você vai fazer o foco, entendeu? Você vai ver se está... Em outro momento, você simplesmente senta e faz seu trabalho. Exato. Só que a gente tem que entender que é uma jornada. Você não consegue se desprender de tudo logo de início. Sim.
e tem coisas que você tem que simplesmente fazer. Mas o que você tem que entender? Que as coisas, elas têm que ser, as tarefas têm que ser temporárias. Porque se você não desprender de algumas tarefas, você não consegue fazer tarefas maiores. Você não consegue fazer coisas mais relevantes. Então a gente precisa ser uma pessoa desprendida. Se a gente for uma pessoa controladora, você quer controlar tudo, você quer se preocupar com tudo, entendeu? Você quer se envolver com tudo, você quer fazer tudo, sabe? Além de você não dar autonomia às pessoas, as pessoas não se desenvolvem, você vai limitar o que você pode fazer. E por fim você vai ser muito chato. Sim. Porque as pessoas elas querem ter autonomia, entendeu? Exato. Não quer que você fique ali, tipo, dizendo tudo, sabe? A maioria das pessoas querem se desenvolver, né? Querem Total, crescer, tem que ter querem espaço para contribuir. poder se desenvolver. Então, tipo assim, hoje eu já não entendo mais dos equipamentos, entendeu? Tanto vocês precisavam de uma orientação, o Maurício Sim. foi dar orientação para vocês. Exato. Então, Deixa um abraço pra ele, porque olha, o bichinho passou o dia, chegou no escritório, caiu um temporal. Tomou a chuva, né? Nossa, ele tava encharcado, tadinho. Ah, ele tava molhado, é? Nossa, molhado não, ele tava encharcado. É porque foi bem Mas é na bom hora para que aprender mesmo, entendeu? Eu fui office boy quanto tempo, me molhava na rua, pisava tudo, ficava com o sapato fazendo assim. Desvair da caixa. Desmaiou na caixa, fazendo banco. Ah, então deixa, parte, fica né? molhado e tal, não Mas fica isso é doente legal, não. cara. Cara, isso Mas o que acontece? Pensa, né? Eu nem sei mexer naquele negócio. Nem sei mexer, nem sei mais os botões que são, entendeu? Mas um dia eu era a pessoa que mais entendia do assunto. Sim. Exato. Mas esse insight ele é muito, muito valioso, assim, pra gente como empresário, ou pra gente pessoal mesmo, assim, que independente de qualquer coisa daquilo que você está vivendo hoje, você já tem que ter essa visão de onde você quer estar, o que você quer estar fazendo, é o que você falou, né? Hoje no evento, a tua ideia pro evento é você chegar uma hora e você só subir no palco. Se a gente pensar quantos anos já teve o marketing Fantasma? 20, né? 21 a gente fez online, Uhum. 22, 23 e 24. Então, o quanto já Quinta edição. evoluiu, né, nesse período todo, e você já sabendo onde você quer estar daqui a alguns anos quando acontecer o evento, e construindo para que isso aconteça, né? Sim. E muitas vezes a gente, como empresário, a gente não consegue ter essa visão de futuro, né, para o nosso negócio ou para aquilo que a gente está fazendo. A gente fica tão focado no nosso agora, naquilo que está dando certo agora, que a gente esquece que isso daqui a pouco vai estar desatualizado, que o que trouxe a gente até aqui não vai permitir que a gente viva coisas novas futuramente, né? Então, você ter essa visão do futuro para o seu negócio, onde você quer chegar, como você quer chegar, onde você quer estar inserido, as pessoas que vão estar do seu lado, vai fazer com que você percorra essa jornada, né, de forma mais assertiva. E existem muitos riscos, né, Anderson? Você fala bastante sobre isso, tá na mentoria mesmo. A gente vê que você é um cara que gosta de jogar um jogo ali agressivo em algumas situações, e isso faz com que a gente assuma riscos como empresário. Sim. Só que você sempre fala sobre a importância de que riscos são importantes, mas você tem que saber avaliar, medir as consequências dele para minimizar impacto e ver o quão mais rápido você consegue reverter caso alguma coisa realmente dê errado, né? Fala um pouco sobre isso, assim, os riscos que você foi assumindo durante a sua jornada, tal, sobre quando você começou a perceber isso que era importante, enfim. Tem vários fatores para ser considerados, né? Por exemplo, dependendo do momento que você está vivendo da sua vida, a fase que você está vivendo, você pode se permitir correr certos riscos, porque a pior situação que você vai viver, na verdade, não é muito diferente do que um dia você viveu anos atrás. Então, é fácil de você reverter. Por exemplo, você é muito jovem, você não é casado, você não tem filho, não tem nada, tal. Cara, se der errado o seu negócio, o que vai acontecer? Você vai voltar atrás do que você já era antes ali. Então, não faz muita diferença. Agora, quando você já construiu um patrimônio, você já tem uma vida estabilizada e você tem muitas pessoas ali dependendo de você, então você precisa pensar um pouco mais para você não colocar em xeque tudo aquilo que você construiu. Então, você começa a fragmentar a parcela daquilo que você pode correr de risco e tal. Então, hoje, com tudo isso que eu já passei na minha vida, então, obviamente, tem coisas que eu arrisco e tem coisas que eu já não arrisco mais. Então, eu não sou agressivo, por exemplo, na minha vida pessoal, em termos de investimento, Sim. como, por exemplo, eu sou dentro dos negócios. Por quê? Porque eu sei, por exemplo, que aquilo que eu construí na vida pessoal, eu preciso ter menos preocupação e estresse com relação a isso. E aquilo que envolve o negócio e tal, está dentro de um jogo que eu já conheço, entendeu? Eu não conheço de investimentos a ponto, por exemplo, de ir para renda variável, por exemplo, entendeu? Eu poderia jogar um jogo de ações, poderia ir para Bitcoin, poderia ir para... Pô, tá vendo a Bitcoin agora? Bateu ali os recordes e tal. Pô, se tivesse colocado... 2013. entendeu? Pô, todo mundo soubesse, entendeu? Se
Se a gente soubesse o que ia acontecer, era fácil, né? Sim. O dólar, quando o dólar estava ponto 87 lá em 1994, Entrou o plano real. entrou o plano real, você fala assim, pô, entendeu? O dólar tá 5. Então é muito fácil a gente analisar Sim. as coisas depois que as coisas aconteceram. Mas antes disso, é capital de risco. Então a gente precisa entender que tipo de risco você quer correr. Então acho que o primeiro ponto é isso. E aí, dentro disso, a gente precisa entender que você precisa fazer alguns movimentos para você conseguir fazer com que as coisas dão uma pernada ali, entendeu? Uhum. E qual é o tamanho da pernada que você dá? Então, por exemplo, comprar uma empresa, como nós compramos 2, é uma pernada que você dá que tem uma análise estratégica e eu poderia ter comprado uma empresa muito maior. Poderia ter comprado uma empresa talvez quase o tamanho da minha, por exemplo. Mas será que faria sentido fazer um M&A, né, que é essa fusão com uma empresa tão grande e todo o processo de cultura e tudo mais para fazer esse M&A? Então eu já tive a oportunidade de fazer coisas mais relevantes, mas eu optei por não fazer por conta dessa questão de analisar que tipo de risco você quer correr. Mas outros movimentos menores, que para muitos podem ser movimentos grandes, mas para nós são movimentos relativamente tranquilos de fazer. Então, o que a gente gasta hoje, por exemplo, de marketing, a nossa verba de marketing, o que a gente investe hoje, se eu pegar hoje até dentro da mentoria, eu arrisco dizer o que a gente gastou em 2023, somado todos os mentorandos, não dá o que a gente gastou em 2023 sozinho. Caramba. Entendeu? Eu sei porque eu vejo os números, né, dos mentorandos, então, contando todo o investimento que a gente fez para aquisição de clientes. Então, o que acontece? A gente joga um jogo, mas olhando para o nosso negócio, a gente pode jogar esse jogo, mas em determinado momento eu posso jogar um jogo menos intenso e a gente vai modulando isso de acordo com a análise estratégica do que você quer. E aí você arrisca menos. E aí, consequentemente, você tem a chance de ter menos resultado ou você começa a otimizar um pouco mais o seu risco. E aí, apesar de às vezes você diminuir 50% do seu risco, né, do investimento em determinada coisa, não significa que você vai diminuir 50% do seu resultado. Aí você só está diminuindo tipo 25% do resultado. E quando você coloca a análise ali estratégica, você consegue entender o que faz sentido ou não. Então, eu acho que hoje, tendo pessoas me ajudando com números, dados e tal, como a gente analisa muitos dados hoje, né, a gente conseguiu trazer uma inteligência de dados em 2023 nos nossos negócios que nós não tínhamos antes e meio que nós ficamos ali numa certa fissura por dados. Então a gente vai tentando extrair dados de tudo que a gente pode para isso ajudar a gente a tomar decisões. Por quê? Porque os dados eles não mentem. Entendeu? Os números não mentem. E aí não dá para a gente ignorar esses dados que estão disponíveis lá. O problema é que esses dados eles estão escondidos. Sim. E aí você ter essa capacidade de você conseguir chegar até eles é um fator que não é todo mundo que tem essa capacidade. E muitas coisas, por exemplo, que a gente analisa de dados hoje, nem eu tenho essa capacidade. Mas eu tenho pessoas hoje que estão estudando para poder trazer as informações. Por exemplo, a gente vai apresentar, eu dando spoilers aqui para a mentoria, a gente vai apresentar alguns dados do próprio ecossistema da própria mentoria para os mentorandos. Né? Então, analisando todos os grupos, analisando todas as informações, a gente criou ali algumas análises práticas e tal. Então, o que eu faço hoje? Desde montar gráficos ali que eu estou montando de informações, até pegar determinadas respostas e pedir para a inteligência artificial me ajudar a entender o significado dessas respostas e me ajudar a organizar ali, né, essas respostas de uma forma mais intuitiva para servir de base de dados para os próprios participantes da mentoria. Pô, isso, sendo bem sincero, nós nunca fizemos. E são coisas, por exemplo, que agregam valor para quem está ali. Para poder ter uma análise um pouco melhor daquele grupo, que é uma amostragem muito interessante sobre a ótica de negócio. Porque são pessoas que têm objetivos comuns, são pessoas que estão dentro do mesmo ecossistema, e a gente começa a trazer uma inteligência para isso. Então, a gente está hoje trabalhando muito isso aí para tomar decisões mais assertivas, entendeu? E entender os motivos que faz você arriscar mais ou menos. Que bacana, hein? Pô, quando a gente fala, é bem isso mesmo. Quando a gente fala em questão de análise de dados, que é o que você comentou antes, a gente começa a entender a importância deles para tudo, né? É o que vai nortear mesmo a gente. É o que você falou, os números não mentem, né? É o que ajuda a gente a crescer. Aquela velha máxima também, o que você não mede, você não muda, né? Não consegue mudar.
Anderson, acho que se você tivesse agenda também, a gente conseguia continuar esse papo, porque pra gente tá bom, a gente tá aprendendo coisa pra caramba aqui. Só lotando. Cada minuto que a gente troca uma ideia com você é um aprendizado novo que a gente tem. E a gente é muito grato por isso, porque o nosso jogo vem mudando e você é um grande responsável por isso e tal. Meu, todo ensinamento, paciência, cara, aqueles insights valiosos ali que a gente nem imagina que você, seu time tá olhando e de vez em quando chega uma mensagenzinha pra gente, aquele WhatsApp e fala, ó, dá uma olhada nisso aqui, igual você comentou aqui antes. Meu, tá quebrado essa imagem aí. E, cara, isso É mais forte que eu. isso é muito valioso pra gente. E, cara, a gente acho que foi uma das melhores decisões que a gente tomou como empresário quando a gente estava no Summit do ano passado, que você falou que ia abrir a mentoria e meu irmão já, ó, vai ser naquele canto, antes de começar as vendas, a gente já foi para lá, falou, meu, bora, vamos arriscar isso aí, foi a melhor decisão tomada. E ver esse desenvolvimento de vocês, né? Isso para mim é muito gratificante, porque assim, qual é o grande motor motivacional ali do mentor? É ver os seus mentorandos evoluírem, entendeu? É ver as conquistas, é ver o que eles estão construindo, é ver como eles estão avançando dentro do projeto que eles estabeleceram e saber que você faz parte disso. Sim. Claro que a gente tem que entender que existe um negócio por trás, porque você precisa ter uma estrutura empresarial para você conseguir entregar muito mais, né? Sim. A H-Educação hoje, a gente tem 13 pessoas, acho que é isso. Então são muitas pessoas me ajudando, são muitas pessoas que dependem da H-Educação, né, para a gente poder fazer tudo que a gente faz, né? Mas isso é consequência daquilo que nós estamos fazendo em termos de propósito. Então, assim, eu realmente sou uma pessoa apegada ao meu propósito. Sim. Eu tenho muita clareza daquilo que eu estou construindo, daquilo que realmente a gente vai fazer. E uma coisa eu te garanto, as pessoas que fazem parte do ecossistema, a gente sempre vai fazer o máximo que a gente pode fazer para que vocês tenham benefícios, que são benefícios além da questão do próprio ensinamento em si. Mas como o ecossistema que nós criamos, ele se autoalimenta, gerando resultados para todos os participantes. Entendeu? Esse é o jogo. É entender o que é de fato ali um programa estruturado, como é o programa que nós criamos dentro da própria H-Educação. E aí trazendo isso para os negócios, para quem está nos assistindo e tal, acho que considerando que nós estamos no finalzinho do nosso tempo aqui e tudo mais e tal, eu ficaria 3 horas falando fácil. Mas trazendo um aprendizado, acho que a gente precisa sempre trazer à luz de olhar para o nosso cliente, de olhar para quem é realmente o consumidor do nosso serviço, do nosso produto. Se você tem uma loja, quem é que está entrando na sua loja? E olhar o aspecto comportamental dessa pessoa, olhar, saber coisas mais detalhadas sobre ela, para você estabelecer alguns padrões e entender como é que aquilo que você está fazendo se conecta com a vida da pessoa. Então, a gente hoje está buscando aprimorar isso, né? Como que a gente pode se conectar melhor com a vida de cada um que faz parte dentro da H-Educação, como membro ali dos programas de mentoria, para que a gente possa realmente ajudá-los a ter mais resultados e gerar essa conexão, enfim. É um trabalho muito difícil, porque no final das contas são pessoas. Sim. Né? Então, todo mundo chega com grande expectativa, né? Expectativas, ansiedade, muita cobrança, entendeu? Mas assim, você precisa entender que jogo que você está jogando, mais uma vez, né? Virando jogo na Amazon. Você precisa entender que jogo você está jogando e o quanto você está disposto a tomar porrada. Sim. Entendeu? Então, da hora que eu vou no palco, todo mundo tá ali pensando no seu próprio jogo. Sim. Eles não estão ali para ter dó de você que está ali no palco. Então, assim, eles vão te dar porrada de uma forma ou de outra. Não é que as pessoas são agressivas, não é nada disso. Sim, mas as pessoas vão te perguntar o máximo que elas puderem. Então, assim, elas vão sugar a sua energia até o limite. Ao ponto que quando acaba cada dia de encontro presencial, eu estou exaurido. Eu imagino. Tem dia, por exemplo, de eu sair lá da sede, sentar no meu carro, e eu falo assim, cara, 15 minutos até eu chegar em casa, mas a minha vontade era baixar o banco aqui, dormir um pouco aqui e tal, entendeu? Porque você fica muito esgotado, entendeu? Sim. Só que você tem um propósito, você tem um objetivo pessoal, você sabe o que você está construindo, entendeu? E aí você se apega a tudo isso e você, cara, no dia seguinte você tá ali
Você está simplesmente ali como se nada tivesse Como se nada tivesse acontecido. acontecido. Vamos pro próximo dia e segue o game, entendeu? Muito É bom, isso aí. cara. E Muito no bom. final, né, de tudo, aquela comemoração, aquela foto que você tira com todo mundo, aquela coisa toda, né? Mostra o sorriso, a alegria que a gente consegue trazer, tirar de cada mentorando, todas essas coisas aí, simplesmente. Vale a pena. Vale a pena. Da Eu, hora. eu ia até perguntar qual seriam os próximos passos que move pro seu jogo infinito, mas você já acabou de falar tudo. Tudo a gente nunca fala, né? Mas assim, eu tenho objetivos de ordem pessoal, familiar, né, e profissional que eu vou fazendo com que eles vão, né, criando uma conexão. Acho que uma das coisas que eu tenho, o objetivo pessoal, é morar um tempo fora do Brasil. Então isso é uma coisa que está dentro do nosso radar. Legal. E aí a gente olha ali, talvez ainda mais uns 3 a 5 anos, talvez para isso acontecer. Viajar mais, né? A gente já viajou, eu e a Fernanda junto, 20 e poucos países, então Bacana. a gente tem uma meta aí de fazer mais do que o dobro disso, então a gente está dentro da nossa execução já. E a gente tem alguns objetivos numéricos em relação à educação, e aí esses objetivos numéricos a gente deve bater o ano que vem. E isso tem a ver com o nível de impacto que a gente consegue gerar através da educação. Em relação a Tactus, que é o outro negócio, a gente também tem objetivos numéricos que a gente vai bater o ano que vem. Se não bater esse ano, bate o ano que vem também. Então, acho que o ano que vem ele deve ser bem estratégico para os dois negócios, do ponto de vista aí, pensando nos negócios. Muito Bacana. bom, cara. Olha, muito bom, viu, Anderson? Muito bom mesmo. Acho que é aquilo que a gente sempre fala, que a gente traz para o pessoal aqui, a importância de você estar participando de uma mentoria, de ter mentores na sua vida que fazem com que você realmente consiga dar passos largos para o seu objetivo, né? Que vão te instruir, vão te ajudar, vão mostrar caminhos que talvez você não conheça para que as coisas aconteçam. Então, é o que o Júnior falou. Eu acho que foi uma decisão muito assertiva a gente ali da DC Tech poder, no dia lá que foi proposto, né, para entrar na mentoria, ter ido lá e assinado e hoje fazer parte desse ecossistema que a H promove pra gente, porque, cara, você traz muita coisa, muito conteúdo, muito site, né, toda a parte de palestras que a gente tem, encontros para tirar dúvida, fora os outros cursos também que existem, a parte que a H promove também para contadores que são excelentes, toda a galera que trabalha com você da H que sempre dá um suporte incrível, né, a Fernanda também, enfim, poder participar de tudo isso tem virado, né, o nosso jogo, tem feito com que a gente faça algumas coisas de forma diferente e estamos colhendo resultado por isso. Então, só agradecer de novo, agradecer por tudo aquilo que você tem ensinado, por agradecer pelo convite, na realidade, que a gente fez e você aceitou, para estar aqui passando esses Eu vou deixar um insights pra exemplar aqui galera. do livro para vocês poderem sortear de alguma forma aí para os seus, Bacana. para sua audiência aí, vocês definem como vocês Show de bola. vocês Vamos ver querem quem deixa fazer. um comentário mais bacana aí, uma história falando como virou o jogo, o que você acha? Isso aí. Boa. Top. Então, assim, ó, pessoal, para você que assistiu aí todo o podcast, então, quem deixar no comentário aqui a melhor história de como você virou o jogo da sua vida, pode ser qualquer situação que você vivenciou na sua vida, mas que demonstre que você conseguiu virar esse jogo, você vai ganhar o meu novo livro aí, a gente vai mandar pelo correio para você, como forma de presentear. E aí eu vou mandar, inclusive, autografado para você, então o livro vai estar comigo aqui, eu vou autografar, a gente mesmo vai mandar da própria H Educação para você. Tá Show bom? de bola. Show de bola. Obrigado, Anderson. Muito bom, muito bom. E para quem não for o sortudo, onde eles conseguem seu livro? A gente vai Anderson? deixar o link na Amazon para vocês colocarem legal, na legal. descrição do vídeo. Aí é só vocês comprarem pela Amazon, vai receber também na sua casa. Show de bola. E para você que é contador, que está assistindo a gente, que ainda não conhece o Anderson, ou para você que também não é contador, mas você quer aprender sobre todo esse ramo empresarial, dicas valiosas, o Anderson constantemente, diariamente, com quantos reels por dia, Anderson? Hoje pelo menos um Reels eu por coloco, dia tem, né? pelo Às menos vezes um. tem um Às vezes monte eu coloco também, mais de um, mas assim, como meta mínima ali seria isso. Pô, então tem muitos insights ali no Instagram do Anderson que vai estar aqui também, lá na H Educação, para você que é contador e que quer participar dessa mentoria, ou de repente algum curso livre também que é Sim. promovido pela H Educação, conhecer um pouquinho mais para que você alavanque com a parte de marketing, com a parte comercial, gestão de pessoas, liderança.
Tem um que é muito legal, que de vez em quando abre, né? Acho que esse ano talvez tenha, que é a parte de oficina de vídeos que a gente participou, que faz com que, cara, a gente passe umas vergonhas. No meio do ano ali, vai ter. mas, Esse é transformador. No meio do ano vai ter. É muito isso aí. bacana para você que quer começar a fazer vídeos, mas ainda é travado, não consegue. É muito interessante. Enfim, conheçam todo esse ecossistema que a AH promove pra gente, que é desse ramo contábil, que vale muito a pena. Segue eles lá. Anderson, obrigado de novo. Obrigado, tamo junto. Tamo Valeu, junto. Anderson. É isso aí, galera. Já sabe, ó, toda segunda-feira tem videozinhos aqui sobre temas técnicos, contábeis, trabalhista, tributário, para você assistir, para você se atualizar. E toda quarta-feira tem um episódio novo sobre ADC Talk, empreendedorismo na ponta da língua. Obrigado pela audiência, deixe seu comentário. Tamo junto, galera. Valeu. Valeu. Tchau.